Olá, tudo bem com você? Aqui é Walter Colorista, mais um bate-papo de coloração aqui no canal do Colorista. Gente, é muito interessante o tema coloração. Por quê? Porque desde o profissional até aquele que não é profissional gosta do tema. O salão de cabeleireiro só sobrevive bem se ele sabe trabalhar bem com isso aqui. E uma cliente só consegue fazer a coloração em casa se ela entender algumas regras da coloração. Porque senão vai dar mais prejuízo ela fazer em casa do que ela procurar um profissional. Então muitas vezes a coloração caseira ela pode ser legal quando você está acostumada a uma determinada cor, uma determinada mistura e sempre repetir esse processo. A partir do momento que você quer mudar, nada melhor do que procurar um profissional, principalmente se você vai usar algumas cores assim chaves, e é isso que nós vamos falar hoje. Cobertura de branco, uma pergunta que veio aqui no canal que eu achei fantástica, que é justamente sobre a série cinza. Eu uso 7.1 ou eu uso 8.1 e não estou conseguindo cobrir o branco. O que acontece? Vamos ver depois da vinheta? Gente, cobertura de branco é um tema fantástico, é um tema que envolve não só profissionais como não profissionais. Por quê? Porque quem colore cabelo em casa quer colorir o branco, quer retirar aquela cor indesejada que é o branco. E quem é profissional, ele tem que entregar para a sua cliente final uma coloração profissional, uma coloração com 100% de cobertura, uma coloração que dê vida, uma coloração que seja realmente aquilo que ela deseja. Então, na verdade, o que acontece com coloração em cabelos brancos? Primeira coisa que eu tenho que entender, quando eu tenho abaixo de 30% de fios brancos em uma cabeça, o que acontece? Uma coloração composta, ela tem o poder sim de ter uma cobertura de 100%. Por quê? Porque abaixo de 30% de brancos, uma coloração composta que compõe 50% de base e 50% de uma cor fantasia, ou 50% de base, 30% e 20% de outra cor fantasia, significa que ela tem poder de cobrir muito branco só com a coloração pura, com ela composta, ela sem fazer mistura nenhuma. Agora, a partir do momento que você tem uma cliente, ou você que está em casa tem um cabelo que passa de 30% de brancos, ou seja, 50%, 60%, 70% ou até 100% de branco, entenda que uma cor composta sozinha não cobre, não tem força suficiente para cobrir esse branco. E o profissional sabe disso. Por isso que o profissional procura fazer uma amordaçagem, o profissional procura fazer uma pré-pigmentação, o profissional procura fazer a mistura de base com a coloração fantasia e muitas vezes até acrescentar um corretor para poder ter uma cor muito mais forte, rígida e que consegue cobertura de branco. Agora, para você que está em casa, é difícil entender disso. E é muito complicado você comprar 4 tubos, 5 tubos de coloração, mix e tudo mais para poder fazer um jogo de oxigenada, por exemplo, ou para poder fazer uma cobertura de branco 100%. Então compensa, se você quer transformar, procurar um profissional, não ficar tentando fazer em casa. Agora, se você está acostumada, vamos bater um papo sobre isso. Por que 7.1, 8.1 e 9.1 sozinho não cobre branco? Simplesmente porque essa coloração é composta. Então, se a cliente passou de 30% de fios brancos, eu preciso fazer uma mistura, eu preciso reforçar aquilo que cobre branco. Dentro de uma cor 7.1, 8.1 e 9.1, que cobre branco é o primeiro número, 7, 8 e 9. E eu já sei dentro da colorimetria que a partir de 8 eu tenho uma tendência a ter muita transparência, ou seja, já não dá para ter uma cobertura legal. Então o que eu preciso fazer? E se além disso, um 7, 8 e 9 já há uma dificuldade de cobrir branco sozinho, imagina quando ele é misturado com cinza, que é uma cor próxima do branco, que é uma cor que não tem um pigmento legal para cobertura de branco. Então o que vai acontecer? Eu preciso realmente reforçar. 7.1, eu vou usar 7.1 mais 7.0 em partes iguais. E se eu quiser ter uma cobertura de branco melhor, lembre-se que eu tenho vídeo falando sobre isso.
acrescenta um pouquinho de dourado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência a ter uma cobertura melhor. Por exemplo, 7.1 eu posso misturar, ao invés de 7.1, eu posso pegar 7.0, 7.13. Olha só que interessante. O 13 tem 20% de dourado no final. Não vai deixar a sua coloração amarela. Ela simplesmente vai reforçar na cobertura de branco. Então eu vou usar 7.0, 7.13, que seria o 7.1 com acréscimo de 20% de cinza. E se eu quiser melhorar essa cor, eu coloco 2 centímetros de corretor cinza. Eu tenho uma cor que vai cobrir branco, eu tenho base em partes iguais, 50 gramas, no caso 30 gramas de 7.0, 30 gramas de 7.3 e 3 centímetros ou 3 gramas do corretor cinza. E aí sim eu tenho uma coloração muito forte que vai cobrir bastante o branco e vai revelar o 7.1 que a sua cliente quer ou que você que está em casa quer. Não dá para jogar 7.1 sozinho, principalmente se você passou dos 30% de fios brancos. Outro detalhe, vamos ver o 8.1, mesma coisa, 8.0, 30 gramas, 8.13. Eu posso colocar 30 gramas e 3 gramas do corretor cinza. Eu tenho uma coloração fortona. Então o 8 vai ficar muito mais resistente para cobrir o branco, porque eu tenho 20% de dourado. E o dourado ele é um excelente ferramenta para cobertura de branco. E, Walter, mas a minha cliente apontou que ela quer o 8.1. Gente, o que vai acontecer? Se você for lá dentro da sua salinha, preparar sua tinta 813 e no final ela ter o 8.1 que ela queria, é isso que você tem que entender que é o ideal. A cliente vai sair do seu salão satisfeita, vai sair com a cobertura de branco que ela queria e não vai ficar amarelo. Agora, não precisa saber que você preparou 813. Isso é uma coisa de profissional, isso é uma coisa de cobertura de branco. Eu entregar um trabalho que a cliente pediu. Ela apontou para o 8.1, mas só que não dá para fazer o 8.1 apenas, não vai ter uma cobertura de 100% de branco. Então o que eu tenho que fazer? 8.1, 8.13. Eu vou fazer o 8.1 com 8.13. 9.1, a cliente quer o 9.1 e você vê que o branco dela é bravo, é aquele branco que não vai pegar fácil. 9.0, 9.13 e corretor cinza, vai ter uma cor legal. Aí vem outro papo, eu não tenho 13, eu não tenho nem 7.13, 8.13, eu não tenho 9.13, dá para fazer de outro jeito? Sim, eu vou pegar 7.0, 7.1, uma bolinha de corretor amarelo e uma bolinha de corretor cinza. Acabou, eu consegui colocar 7.13. Mas eu também não tenho mix amarelo, o que eu posso fazer? 7.1, 7.3, eu vou colocar mais 7.1, menos 7.3 e o 7.0 para cobertura de branco. Todos os caminhos levam para o 13, entenderam? Eu posso colocar ou mix amarelo, ou 7.1 com 7.3, 8.1 com 8.3, 9.1 com 9.3, eu consigo fabricar um 9.13, um 8.13 e um 7.13. Deu para entender isso? Gente, este é o grande detalhe da coloração. Eu tenho que entender que uma cor composta, ela foi diluída. O que acontece? Todo o cabelo que é o 7.1, toda a coloração que é um 7.1, 8.1 ou 9.1, ela é diluída. 50% de base, 50% de cinza. Se eu quero fazer essa coloração cobrir bem num cabelo branco, eu tenho que ter reforço. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, nossa, quanto número, quanta coisa de centímetro e tudo mais tal. Esse é o papo profissional e muita gente não profissional está entendendo. O que eu quero dizer com isso para você profissional que abre seu salão, atende a sua clientela, você tem que ter conhecimento. E a única maneira de você ter conhecimento é estudando. Só que você tem que entregar um trabalho legal. Se a cliente chega no seu salão que ela quer cobrir branco e ela gosta de tons acinzentados, que não puxa para o laranja, que não puxa para o vermelho, você tem que entregar para ela esse tipo de cobertura e que realmente não puxa para o tom indesejado
que ela quer. As dicas que eu estou passando hoje, de quando a cliente quer um tom cinza e esse tom cinza não está cobrindo o branco, está dando uma transparência feia, é usar um pouco do dourado. Então a transformação de 7.1 para 7.13, 8.1 para 8.13, 9.1 para 9.13, você não vai estar enganando sua cliente, você vai estar entregando para ela uma coloração com cobertura e mantendo a base cinza que ela gosta. Por isso que o corretor cinza tem que ser colocado junto, e aí você consegue um efeito super legal. Tudo isso é colorimetria, gente, tudo isso é entender de coloração. Você não pode apenas entregar aquilo que a cliente apontou. Ela apontou para o 7.1, eu vou aplicar 7.1. Ela apontou para o 9.1, eu vou aplicar o 9.1. Não, tem cabelo que você tem que afastar, olhar e falar, opa, esse cabelo precisa de algo mais. Essa é a função do colorista, entender o que aquele cabelo está necessitando para entregar no final um belo de um serviço, uma bela de uma coloração e ser renomado na sua rua, no seu bairro e na sua cidade, como aquele que sabe transformar através da coloração. Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado por você convidar amigos para o canal. Você que não é cabeleireiro, você que não é da área, mas gosta de fazer, saiba que você faz parte também de uma família de colorista, porque hoje 70% das pessoas que coloram cabelo os fazem em casa. Sabia disso? 70% das colorações, das transformações são feitas em casa. Muita gente faz coloração em casa. Por quê? É agradável, é gostoso transformar. Só que muita gente faz arte em casa e depois vem para a gente corrigir. Então, para que isso não aconteça, entender um pouco de colorimetria também faz bem. Agora, para você profissional, tem que cada vez mais entender muito mais de colorimetria, porque o YouTube está aqui, o dia a dia está aqui, está todo mundo estudando e você não pode ficar atrás, tá bom? O colorista está aqui para te ajudar. Eu estou com os cursos presenciais agora, vai voltar com tudo os cursos presenciais. Então imagina passar um dia comigo, imagina o que você vai aprender dentro de um curso presencial com colorista. Então peça para o seu distribuidor, aquele que vai com a malinha para vender um produto para você do Brasil inteiro, chama o colorista para ir aí para conversar sobre colorimetria. Garanto que o seu distribuidor vai vender mais, você vai entender, vai saber comprar melhor os seus produtos para colorir e vai entender realmente como entregar um produto legal, um serviço legal e um trabalho perfeito no final, tá bom? Muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo do Colorista.